Boa noite, amigos. Nós estamos em Santa Catarina, Florianópolis, no ICEF, Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. A nossa reunião é ao vivo. Nós estamos em 2018, julho, dia 18. Bem, vamos então, iniciando a nossa reunião, primeiramente, fazer um contato com a equipe espiritual que nos acompanha. Com nossos queridos companheiros, amigos da espiritualidade, que nos intuem e energeticamente nos envolvem durante a nossa exposição e todos aqueles que estão nos ouvindo e nos acompanhando, agora ou mesmo depois pela internet. Que essas energias cheguem a todos e que sejamos aqui um canal de redistribuição dessas energias. Muita paz a todos, está aberta a nossa reunião. Bem, o tema de hoje seria anorexia e bulimia na visão espírita. Então, aspectos energéticos e espirituais da anorexia e bulimia. Bem, inicialmente, o termo anorexia vem do grego. É formada de dois vocábulos, a ou an, que é uma negação, né? Amoral, e assim por diante, né? E orego, que significa apetecer, atrair em termos de apetite, né? Então, anorexia é quando não tem mais vontade de comer. Então, a anorexia também é chamada de anorexia nervosa. É um distúrbio alimentar psicológico. É um distúrbio alimentar psicológico. As pessoas têm pavor de ganhar peso, mesmo quando magras. Abusam de dietas ou exercícios ou usam métodos para emagrecer que levam a grave desnutrição. Essa desnutrição, muitas vezes, não é que a pessoa vai ficar magra. Pode ser desnutrida magra ou pode ser um desnutrido gordo, certo? Então, essa desnutrição aqui pode ser por falta de cálcio, de potássio, de magnésio, de zinco, de fosfatos, né? Que ela começa a perder pela evacuação, pelos vômitos, e isso não tem como equilibrar. É extremamente difícil. Tem, mas internando no hospital, e tomando soro, etc. Extremamente complicado. Porque as pessoas têm a ilusão de que vomitam e estão eliminando só a alimentação. Fatores causais. Existem fatores causais traumáticos desta vida. A pessoa tem anorexia, ou a bulimia, vamos ver depois, né? Por problemas na gestação, problemas familiares ou problemas ambientais. Pode ter anorexia por mediunidade em desequilíbrio, ou por influência espiritual, ou por traumas de vidas passadas. E mais de uma dessas causas juntas, que é muito comum. Então, traumas na gestação, familiar, ambiental, mediunidade em desequilíbrio, obsessão, que é influência de espíritos, né? Desequilibrados, ou traumas que passou em vidas anteriores. Bem, vamos então começar pelas causas da vida atual. Né? Causas da vida atual. Há uma predisposição genética, ou seja, alterações das concentrações de serotonina e noradrenalina que ela tem no organismo, né? Que podem influenciar nisso. Um distúrbio psicológico de autopercepção. Por exemplo, ela é bonita, mas ela se acha feia. Não adianta dizer que ela é bonita e que ela vai se achar feia, enquanto não se tratar. Né? Ou um trauma psicológico que ela sofreu. Traumas psicológicos dessa vida. Por exemplo, recordação inconsciente de trauma na gestação. Ela não se lembra. É subconsciente. Né? Exemplo, sua mãe pensava, vou ficar horrível se eu comer muito.
Então ela vive a mãe cuidando a gravidez inteira para não comer muito e ficar sempre pensando, eu vou ficar horrível, eu vou ficar gorda, meu marido não vai gostar mais de mim, eu vou me achar feia e tal, né? Pensando isso a gravidez inteira, ou uma boa parte da gravidez. Então, fica registrado em núcleos de memória inconscientes na pessoa. Né? Causas dessa vida, por exemplo, traumas de infância. Então, na gestação, agora vamos ver então as situações de infância. Olha, um peru de Natal que recebia comida por um canudo à força e depois foi morto. Então, esse é um caso real. Né? Existem lugares que eles alimentam gansos, patos ou peru de Natal e tal, para ficar bem gordo, para dar bastante peso, eles colocam um canudo e ficam enfiando comida ali e o peru já não aguenta mais, coitado. Né? Então, e a criança ficava observando isso. Às vezes até gostava do bichinho e tudo mais, né? E então, esse trauma que é da criança observar isso, ou até, às vezes até um adolescente, né? Observa o adulto mesmo, né? Começa a observar isso, depois então fica com trauma para comer. Tá? Causas desta vida, trauma pós-adulta. Olha, eu tive uma cliente casada, né? E essa cliente dizia o seguinte, meu marido me chamava de leitoa. E por incrível que pareça, ela era magra. Era magra, até feinha de magra, você entende? Não vou dizer o nome, então posso dizer. Né? Magrinha, né? Eu disse, mas como é que seu marido chamava de leitoa? Não, porque não sei o que, ele achava que eu tinha qualquer parte do corpo que era mais gordinha, não sei o que, então ele chamava de leitoa. E aquilo foi me impressionando. E o que acontece é que é o seguinte, meu filho pequeno também me chama de leitoa. Né? Então, o que acontece? Ela disse que levava para o serviço uma Coca Diet, certo? E fazia só o lanche, só a Coca Diet, que não tinha nada de nutriente, né? Então, e estava cada vez mais magra. Entende? Cada vez mais magra, né? E coitada, mais feinha, né? Mediunidade e alterações do apetite. Então nós vimos trauma da gestação, traumas da infância, né? Trauma da fase adulta, como essa que o marido chamava de leitoa, né? Agora vamos ver mediunidade e alterações do apetite. Bom, o indivíduo médium inexperiente, ao sentir o impacto das energias do espírito, que é o chamado pulso mediúnico, quando o espírito se aproxima e ele sente aquele impacto das energias, isso altera 4 centros cerebrais. Então isso pode apresentar inúmeras modificações no seu organismo. Aumento da adrenalina, certo? Com alterações adrenérgicas no corpo inteiro, taquicardia, mãos frias, pés frios e tudo mais, né? Pela presença do espírito, os pelos arrepiam pela adrenalina também, né? E também 4 centros cerebrais são alterados. Né? Então, o que é pulso mediúnico? Aqui está o espírito comunicante. Né? Então, a onda mental dele vem, o médium capta essa onda mental e esse impacto é o pulso mediúnico. Isso é pulso mediúnico. O pulso mediúnico altera 4 centros cerebrais. Centro da fome, centro da sexualidade, centro cerebral da agressividade e do sono. E no caso, nós vamos estudar um pouquinho aqui, é o da fome. Tá? Né? Centro da fome. Então, quando o pulso mediúnico altera 4 centros cerebrais, num médium não equilibrado, não desenvolvido, não educado, não experiente, porque quando ele está experiente não acontece mais isso. Pode dar anorexia, você come de menos, ou bulimia, ou come demais, ou come errado, distorção da dieta. Ele tem vontade de comer aquilo que não pode, ou não deve. Então, são 3 tipos de alterações que são apresentadas.
Outras causas de anorexia. Obsessores incitando a vaidade, ou seja, espíritos que estão perseguindo ele, que não gostam, ele ou ela, né? Então, transmissão telepática de pensamentos ilógicos. O obsessor mentalmente desequilibrado. Então, ele pode transmitir um pensamento ilógico ou simplesmente essa presença de um obsessor mentalmente desequilibrado pode ocasionar isso. Ou simplesmente por vingança. Não, quero ver ela realmente ficar mal mesmo, sofrer, achar que é feia e assim por diante, né? Obsessores colocando artefatos fluídicos, aparelhos parasitas, no perispírito. Obsessores colocando artefatos fluídicos no perispírito. Esses aparelhos parasitas são como se fossem chips. Eles instalam no perispírito, no psicossoma, no corpo astral, e eles controlam a distância, mentalmente. Esses aparelhos parasitas têm uma via de mão dupla. Eles absorvem energia vital do médium e induzem pensamentos. Então, vai e volta. Ele absorve a energia e vai induzindo comportamentos. Tá? Olha aqui, ó, no livro Nos Bastidores da Obsessão, editora FEB, data, autor espiritual, médium, capítulo Processos Obsessivos. O espírito obsessor diz, Dr. Teofrastos, iremos fazer uma implantação de uma pequena célula fotoelétrica gravada de material especial. Somos obrigados a utilizar os mais avançados recursos para colimar nossos fins. Este é um dos muitos processos que podemos utilizar em nossas tarefas, implantação no cérebro perispiritual. Então, é um obsessor implantando aqui. Por que nós estamos isso? Por causa da editora, do médium, que dão respaldo que existe o aparelho parasita. Certo? Então, porque existem muitos autores, mas isso aqui é um referencial de valor. Caso dos obsessores ex-escravos. Aqui um fato. Tá? Escravos fugitivos que, quando foram presos, eles morreram de fome. A dona dos escravos, não deixei eles sem comer um tempão para eles aprenderem a não fugir. E acabaram morrendo de fome. Tá? Fator culpa gerando anorexia. A paciente, que era a dona dos escravos, captava as energias desses sofredores. Tá? Ela captava as energias dos escravos, tá? E isso induzia a culpa inconsciente e ela não conseguia comer. Olha, culpa, vidas passadas e faltas graves. Uma recordação inconsciente de uma falta grave, recalcada no inconsciente ou subconsciente, que fica no espírito, forma um nódulo de forças mentais desequilibradas, chamada zona de remorso. Olha, os nódulos de forças mentais desequilibradas constituem as dívidas kármicas. Fonte, livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz Espírito, Médium Chico Xavier, Federação Espírita Brasileira, capítulo Predisposições Mórbidas. Tá? Então, esses nódulos ficam lá dentro. Né? Isso acontece em outras situações, em outras doenças. Né? Nódulos de forças mentais desequilibradas na zona de remorso. Então, aqui está representado um nódulo, ele vibra com mais velocidade, né? Então, cada nódulo desse é uma situação de remorso que está lá gravada no corpo espiritual da pessoa, né? Cada nódulo irradia ondas que geram consequências. Né? Bem, então esses nódulos produzem ondas contínuas em circuito fechado, atingem o corpo espiritual. Como atinge? Porque está lá no mental. Atinge o corpo perispiritual, lesam o corpo biológico, determinando a patologia, no caso a anorexia, que é uma drenagem dessas energias.
Então, a pessoa tem anorexia ou a bulimia por causa de que, nesse exemplo aqui, dessa sensação de culpa de vidas passadas e aquela energia fica lá dentro. Né? Causas de anorexia por traumas em vida passada. A pessoa, por exemplo, foi assassinada por envenenamento lento na comida. Se você vai atender essa pessoa, ou esse espírito, no trabalho de regressão, ou numa sessão mediúnica, você vai constatar às vezes que ela desencarnou, faleceu, porque foi envenenada gradativamente. Quem vê filme de Idade Média, isso aparece aos montes, né? Tem até o Mitrídates, né? que era um rei, que o Mitrídates, daí veio que ele criou o mitridatismo. Ou seja, ele tomava décimos de gotas de veneno mortal e ele ia aumentando gradativamente a concentração desse veneno. Ele fazia isso durante muito tempo, na esperança de ficar imune ao veneno. Certo? Então, o rei Mitrídates fazia isso. Tão comum que era aquela época, né? Porque ninguém via a pessoa envenenada, ninguém sabia quem era. Né? Então, fica o trauma, fica o registro, e agora, então, a pessoa tem dificuldade, tem medo da comida. Ou cria uma fantasia em relação à comida. Olha, nem sempre a anorexia ou bulimia estão relacionadas a uma falta grave que ela cometeu, mas um trauma grave que sofreu. No caso, o envenenamento, por exemplo, né? E persistem as feridas da alma não cicatrizadas. Porque a ideia de que eu passo isso porque eu fiz um mal, então agora tem a consequência. Nem sempre. Às vezes uma ferida lá dentro que não está cicatrizada, né? Bulimia. Do grego bous significa boi e limos, fome. Bulimia é em termos de etimologia da palavra, fome de boi. Né? Bulimia é um transtorno alimentar. A pessoa exagera na alimentação, vomita ou usa laxantes. Vai a desnutrição, desidratação, desmaios, arritmia cardíaca, problemas gastrointestinais, podendo levar à morte, problema cardíaco e outros. Né? Ou torna-se obeso, né? Ou fica muito gordo. E às vezes junta o fato de estar obeso com outras questões. Né? Opa! Causas oriundas da vida atual. Então, pode ser um trauma psicológico desta vida, porque, por exemplo, passou fome. Né? É comum pessoas que passaram muita fome, muita pobreza, viveu num país, aí migrou, né? Tornou-se um imigrante, aí chega num outro país onde não tem mais fome, então ele come exageradamente, fica aquela ansiedade terrível de não faltar comida, e come rápido. Né? Então, passou fome, ansiedade, ou sentiu-se rejeitado. Né? Em crianças que se sentem rejeitadas pela mãe ou rejeitadas pelo pai, também às vezes passa a comer muito para compensar. Aí depois aquela história de vomitar e tudo mais, né? Ou não. Obsessores colocando artefatos fluídicos no perispírito, novamente aparelhos parasitas, tem aquela via de mão dupla, absorve energia vital, gerando fome. À medida que sugam energia vital, fluido vital, bioenergia da vítima, faltando bioenergia, começa a dar mais fome. Né? E induzindo pensamentos para comer. Coma mais, coma mais. Né? E ela vai recebendo essa mensagem inconsciente. Aqui aquela informação ali, já falamos do aparelho parasita. Obsessores induzindo a atitudes. Transmissão telepática de pensamentos ilógicos. Preciso comer mais. Eu tenho fome. Muitas vezes o pensamento não é dela. Muitas vezes o pensamento é do próprio espírito que está induzindo. Obsessores induzindo inconscientemente. Ou seja, o espírito não tem a intenção de passar isso. Mas acaba induzindo. Como assim?
transmissão telepática de sofrimentos do obsessor. Ele pode ter morrido de fome, esse espírito. Ou sente fome ainda lá no mundo espiritual. Isso é muito comum. Eu já vi muitas vezes na sessão mediúnica, espírito com frio, com fome, com sede, etc. Então eles morreram naquela situação e estão presos psicologicamente naquele quadro mental ainda. Né? E então ele não tem a intenção de prejudicar o outro, mas chega lá perto do filho, do neto e tal, e tendo morrido de fome, passado muita fome, e a pessoa começa a sentir essas necessidades. Causas de bulimia oriundo de vidas anteriores. Traumas psicológicos. Então, essa pessoa não tem nenhum espírito perseguindo, consciente ou inconscientemente, não teve o trauma na gestação, não teve trauma na infância, não teve trauma no adulto, mas teve um trauma grave numa vida passada. Então, ela passou por uma situação dolorosa, passou por um trauma, por exemplo, ela viveu em vida anterior uma fome atroz, morreu num campo de concentração. Milhões de pessoas morreram em campo de concentração e passaram fome. Morreram de complicações, de infecções, baseada na fome e no desequilíbrio das substâncias no organismo. Né? Tratamento. O que se pode fazer para tratamento de uma pessoa com anorexia ou bulimia? Acompanhamento com psicoterapeuta. É claro que um psicoterapeuta, um terapeuta que conhece a questão da reencarnação, que conhece a questão das influências espirituais, que conhece toda essa questão da energia, tem mais amplitude de visão, obviamente, né? Infelizmente, esses conhecimentos ainda não são acessíveis a grande parte das pessoas que trabalham com saúde. Médicos, psicólogos, ou simplesmente não acreditam. Acham que isso aí tudo é fantasia, espírito, vida passada, que loucura é essa? Tá? Então, não tem essas informações. Fico só nas questões da vida atual, que às vezes é a causa também, né? Mas normalmente o que nós vivemos na vida atual é a continuidade das vidas passadas. É uma sequência. Então essa história sempre tem um gancho anterior, né? O Reiki. O Reiki é um trabalho que se faz de doação de energia. De doação de energia. Né? É claro que quando o reikiano ou a reikiana tem essa visão espírita ou espiritualista, né? Fica tudo mais fácil, né? Mesmo porque entra em sintonia com as energias superiores. Né? Terapia regressiva às vidas ou vivências passadas. Às vezes a terapia regressiva vai buscar na gestação, vai buscar na infância ou vai buscar nas vidas anteriores. Vamos localizar a causa e aí tratar, orientar, conhecendo essas causas. Né? Então fica muito mais fácil. Bom, tratamento médico clássico, muitas vezes ele é até suficiente, às vezes, né? Ou pelo menos ele ajuda bastante. Né? Então, às vezes a pessoa precisa tomar um medicamento porque está em desequilíbrio. Né? A pessoa é bonita, olha no espelho e se vê feia, não adianta você falar, entende? Então ela acaba não se gostando e tudo mais. E aí, todo mundo acha ela chata, é claro, as pessoas vão se afastando. Né? Homeopatia organicista ou unicista. O que é isso? Homeopatia organicista ou pluralista é aquela quando nós usamos vários remédios homeopáticos associados para tratar a dificuldade da pessoa. Certo? E a homeopatia unicista, vem de único, é quando você escolhe um remédio só, que é o remédio que tem a frequência vibratória que combina com as energias da pessoa. Então, como é que se localiza o remédio da homeopatia unicista? Chama-se remédio de fundo. O remédio de fundo é escolhido baseado no quê? O que você pensa da sua mãe, do seu pai, do seu marido, do seu filho? O que você sonha à noite?
De que você tem medo? Que tipo de coisa você é sensível? Que coisas te agradam comer? Que coisas você não suporta comer? Fale um pouco da sua infância, da sua juventude. Quais são os seus projetos de vida? Ou seja, entender a pessoa como um todo, e achar o medicamento que tem a frequência de vibração que combina com a vibração da pessoa. E esse remédio é um remédio que ele causaria o problema se desse quimicamente. Mas ele diluído milhares ou milhões de vezes até, ele não tem mais essa ação, ele não causa mais o problema. Mas ele impregna a água, onde ele é diluído, daquela energia que ele iria causar. E as moléculas de água, elas se agrupam formando desenhos, o americano chama de clusters, poliedros, desenhos, que levam a mensagem da energia. Vou dar um exemplo assim, um exemplo mais fácil de entender. Arsênico com álbum. Arsênico com álbum é um veneno. Muita gente na Idade Média morreu com arsênico em livros e outras coisas assim, botava para virar o livro e ia bebendo o arsênico nas páginas e depois morre. Então arsênico é um veneno mortal. Em homeopatia usa-se muito arsênico para bebezinho, para prematuro, tudo mais, usa-se arsênico. Claro que não é arsênico químico. É um arsênico que é feito, que vem da fábrica milhões de vezes diluído. Então pega-se uma gotinha do arsênico, bota-se em 99, aí aqui tem aquela letrinha C da homeopatia, C1, C2, C é algarismo romano, que é 100. Uma gotinha de arsênico e 99 de água. Aí a maquininha fica batendo no laboratório, e a energia do arsênico vai passando para as moléculas de H2O, que vão formando os desenhos. Desse volume, você tira uma gotinha desse volume e bota mais de 99 de água, com álcool para não estragar depois. Aí é o seguinte, aí é C2. Desse volume todo, que só tem uma gota do arsênico diluída em 99, desse volume todo, você tira uma gota depois de mexer, desse volume, já não tem mais arsênico depois. Quando faz isso a 12ª vez, é impossível ter arsênico, não tem mais. Olha no microscópio eletrônico, não acha mais arsênico. Depois de fazer 12 vezes isso. E continua fazendo, 13, 14, 15, 16. Então você usa arsênico C30, arsênico C200, arsênico C1000. Quanto mais você vai diluindo, já não tem mais arsênico, as moléculas da água vão vibrando, porque a máquina vai batendo, e elas vão se batendo e a energia delas vai transmitindo a energia do arsênico. Então, a homeopatia ali vai fazer o quê? Vai tratar aquilo que o arsênico causava. Ansiedade, angústia, falta de ar, então uma asma, uma bronquite, etc. Depende da concentração das doses e tal. E assim por diante. A pessoa que é extremamente organizada, entra em pânico se vê uma coisinha fora do lugar, se dá arsênico. Porque a pessoa intoxicada pelo arsênico tem falta de ar, angústia, ansiedade, não pode ver as coisas fora do lugar, e umas dezenas de outros sintomas. Então essa é a homeopatia unicista. E a homeopatia, tanto organicista como unicista, onde é que vão atuar? Não vão atuar no corpo. Vão atuar no campo da bioenergia, entre o corpo espiritual e o corpo físico, chamado duplo etérico ou corpo bioenergético. Nós aprendemos lá na aula, aquele corpo bioenergético, que está entre a parte espiritual e a parte biológica. Então, a homeopatia entra ali. Tratamento espiritual, então, tudo isso ajuda, o passe, a água fluidificada, as palestras, a orientação, e a desobsessão. Vamos conversar com esses espíritos que estão atrapalhando, que estão perturbando, vamos fazer os encaminhamentos. Então tem técnicas para isso, tem sessões mediúnicas de desobsessão que fazem esse encaminhamento. Olha, então a homeopatia unicista é o medicamento escolhido conforme a frequência vibratória do paciente, do espírito do paciente. Medos, mágoas,
tristezas, decepções, sensibilidade a isso, aquilo, etc., né? Sono, sonhos, preferências, hábitos de vida, a posição que dorme, tudo mais. Ação da miopatia no duplo etérico, que nós já comentamos, ou corpo etérico, ou campo bioenergético, né? Então, isso aqui é o corpo biológico, aqui é o espírito, ou alma, aqui está o corpo espiritual. Ah, eu vi a vovó. Como é que você viu? Em corpo espiritual. Você reconheceu pelo corpo espiritual dela, né? Aqui nós temos o duplo etérico, que faz a união entre o corpo espiritual e o corpo físico, né? E aqui está o corpo mental, que não dá para comentar hoje. Então é aqui, nesse ponto aqui, que a homeopatia vai atuar, o passe vai atuar aqui, as terapêuticas bioenergéticas vão trabalhar no corpo bioenergético, que é o duplo etérico. Alguns exemplos, né? Quando um paciente ele tem anorexia e bulimia, mas ele morde as pessoas, bate nas pessoas, ou bate a cabeça na parede, etc., você pode dar uma tropa beladona para ele. Isso não é só para anorexia e bulimia, pode ser para enxaqueca, para asma, etc. É o remédio escolhido pelo psiquismo. Quando é uma paciente assim, que tem uma timidez, de jeito nenhum fala em público, né? Friorenta, que é um horror, né? E também geralmente é muito organizado, né? Se usa silícia terra. Aí tem depois as concentrações, as diluições, as doses, né? Isso não importa aqui. O paciente que tem medo de tudo, mas é um paciente medroso, tem medo de tudo mesmo. Do escuro, do cachorro, do ladrão. A calcária carbônica é o remédio que vai resolver o problema dele. Claro, associado com outras orientações, né? O paciente que não tolera injustiça, é o zorro, né? Né? E é temperamento impulsivo, impetuoso, né? Faz, toma decisão, puxa, não devia ter feito, né? É o nux vomica. O paciente aqui ansioso, organizado, arsênico álbum. Aquela pessoa que tem uma mágoa, um ressentimento e aquilo fica a vida inteira martelando. Ela vive falando nas coisas do passado. Sempre conta aquela história, não sei mais o quê. Porque você me fez em 1950. A pessoa nem se lembra mais, entende? Então, é natro muriático. Natro muriático, sabe o que é? Cloreto de sódio. E o cloreto de sódio, sal, ele é usado para conservar alimentos. Era usado quando não existia geladeira, se conservava comida, carne, etc., no sal. O sal tem a ver com a conservação das coisas. Então vai se usar uma substância que conservaria. Então você quer que a pessoa não mantenha aquela conservação daquele sentimento. Então sempre nessa filosofia, né? Claro que isso aqui estou resumindo, né? A pessoa que teve uma perda muito grande, Inácia Amara, os livros de homeopatia dizem que é o remédio das viúvas. Pode ser dos viúvos, dos papais, das mamães e tudo mais, né? Aquele que fica sofrendo anos e anos e anos em luto psicológico, né? Por uma perda, né? Ou teve uma decepção grande. E essa perda não é só de pessoas. Eu era chefe da repartição, agora não sou mais, então a pessoa sofre terrivelmente depois daquilo, né? E passou a ter anorexia ou bulimia, no caso, depois daquilo. Então, o remédio seria Inácia Amara. Tá? Aquela pessoa que tem um frio terrível, usa roupa de lã no verão e quando criança vivia brincando de fazer fogo, botar fogo nas coisas e tal, para sulfo. A pessoa que prevê sua morte, e erra normalmente, tá? E tem pânico de dor, acônito na pelos. Aquela criança diz, eu vou morrer com 30 anos, eu sei que vou morrer com 30 anos. E passa 30, 40 e não morre coisa nenhuma, né?
A pessoa que tem uma indignação enorme, né? se indigna com muita facilidade, estafiságra. A pessoa que tem um autoritarismo exacerbado e não tolera ser contrariado, licopódium clavatum, é claro que se junta com outros sintomas. Licopódio costuma sonhar com árvores, licopódio gosta muito de doce, e assim por diante. Né? A pessoa ciumenta, fala pelos cotovelos, loquaz, e tem uma sensualidade muito grande. Lachesis trigonocéfalos, isso aqui é uma cobra. É trigonocéfala, cabeça de triângulo, né? Então o pessoal pensa que homeopatia é só planta. Arsênico não é nada de planta. Lachesis não tem nada de planta. Tem plantas também, mas tem minerais, tem vegetais, tem animais. Né? Pulsatilla nigricans, pessoa que tem uma sensação de abandono fortíssima. A pessoa que tem uma compassividade, sofre pelos outros, extremamente afetuosa, fósforos. A pessoa que tem a ilusão entre aspas, porque o livro de homeopatia fala em ilusão. Tá? Esse é o clássico, o técnico. Na realidade, ela pode estar sendo perseguida mesmo por espíritos, né? Ou a ilusão de estar fora do corpo, anacardium orientalis. A pessoa que jamais perdoa, em hipótese alguma, nitric acid, ácido nítrico. Pessoa muito distraída e desorganizada, sulfur. Né? Tive um paciente sulfur que ele veio para o consultório com uma meia preta e uma marrom. Totalmente distraído. Né? Mudança de atitude como caminho da cura, nesta vida ou na próxima vida. Os pensamentos e sentimentos suaves, de um espírito nobre, emitem ondas de alta frequência, luminosas, brilhantes e perfumadas. Partem do corpo mental, criando no perispírito, no corpo astral, campos magnéticos organizados, refletindo no cérebro, no corpo físico, e modulando um corpo biológico saudável e harmonizado. Tá? Então, a melhor informação que se pode dar realmente é mudar o pensamento. Uma grande definição que eu vi de espiritismo, de doutrina espírita, foi no livro Evolução para o Terceiro Milênio. Não confundir com Evolução dos Dois Mundos, que é um livro também lindo, né? E ele diz o seguinte: espiritismo é um curso de renovação mental. E eu achei fantástico, né? E realmente é isso. Então, para vocês, muito obrigado, né? E está aberto a perguntas. Temos aí uns minutinhos para a gente conversar. E podemos aproveitar, inclusive, né, a conversar, a responder perguntas sobre outros assuntos que interessarem a vocês. Né? Então, se quiserem fazer qualquer questão, isso. Vamos ver se nós animamos um pouquinho aí. Ou todo mundo aqui é Cilícia. Cilícia é o remédio do tímido, né? Mas, opa! Diretamente da Noruega, Eric. Sobre a questão da mulher grávida com anorexia ou bulimia, a questão é saber se o bebê ele sente esse desequilíbrio da mãe. Boa questão, Eric. É o seguinte, a mãe, por exemplo, que tem um tipo de pensamento que nós exemplificamos ali, né? Mas pode ser um outro parecido. Eu não posso comer, porque se comer muito, eu vou ficar feia. Eu não vou gostar de mim. Se eu comer muito, meu marido também não vai gostar de mim, não vai querer mais fazer amor comigo. E assim por diante. Então, ela começa a pensar isso frequentemente. Olha, esse pensamento, o bebê é impregnado com ele. Né? O pensamento veicula pelo meio, né? E a água é um grande condutor de energias mentais.
A água é um grande condutor de energias mentais. O feto tem um percentual de água altíssimo. Nós adultos chegamos a ter 70% de água, certo? O feto tem muito mais. E, além disso, o feto está mergulhado numa bolsa d'água. Então, aquilo que a mãe pensa, energeticamente, vai sendo transmitido para o bebê. É claro que alguns bebês são mais influenciados, outros são menos influenciados. Por quê? Por causa da individualidade de cada um. Uns sentem mais, outros sentem menos, como todos nós somos assim. Tá? Então, aquela energia vai passando. Só que, o que é pior ainda, é que essa energia fica gravada aonde, doutora Fernanda? Aonde que essa energia fica gravada? No consciente ou no subconsciente? Isso, pode falar no microfone. No subconsciente. Fica gravada no subconsciente. Ouviu? Deu de ouvir lá, né? Então fica gravada no subconsciente. E o consciente? Quais são algumas características, hein, doutora Giovana, do subconsciente? Assim, ele é racional e tal? Vamos passar lá. Bom, o subconsciente, fazendo uma análise, porque esse é um termo que não é usado na terminologia, vamos dizer assim, corriqueira e dentro do próprio espiritismo, digamos assim, né? Mas, que se usa inconsciente, né? Que nós usamos o inconsciente. O subconsciente, esse termo é muito utilizado na parapsicologia. E para nós que estudamos também parapsicologia, o subconsciente, ele é visto como um robô, ou seja, ele não vai discernir entre o certo e o errado, né? Então, essa é a questão principal do subconsciente, né? Que tudo que nós percebemos de forma inconsciente ou subconsciente, né? Vamos alojando isso nesse profundo, né? da nossa alma, informações, porque o subconsciente ele vai captando até de forma inconsciente, fazendo agora aqui um trocadilho. Então, assim, ele vai, tudo que vai acontecendo ao nosso redor vai sendo armazenado. Agora, como ele vai reagir a esse armazenamento, a essas informações, é que nós, no decorrer do nosso dia a dia, é que vamos externar. Né? Exato. Inclusive, numa conversa com um parapsicólogo, o Dr. Paulo Hentz, ele colocava o seguinte, que aquilo que o subconsciente recebe, como ele não é racional, ele recebe como verdade. Aquele arquivo, né? Como você colocou, que é automático e tudo mais, aquele arquivo, ele passa a representar, entre aspas, uma verdade. Então, aquele bebê, aí vem a pergunta do Eric, né? Aquele bebê que recebe aquele pensamento da mãe, eu não posso comer porque eu vou ficar feia, eu não vou me gostar, etc. Essa energia vai impregnando ele e aquela energia fica armazenada em núcleos de memória que tem vibrações que estão lá dentro e que são fortes, né, e que precisam ser tratados, diluídos, etc. Né? E aquilo representa uma verdade para ele. Tá? Então, resumidamente é isso. Deu para entender, Eric? Ótimo. Que bom. Doutora Fernanda, pode perguntar. Você é uma colega psiquiatra. Sim, eu fiquei muito interessada de saber melhor sobre as zonas de remorso. Como é que elas se dão? Se é uma somatória de vidas, de todas as vidas que eu tive, eu vou juntando esses distúrbios psicológicos e vai nesses núcleos de remorso. Queria explicação melhor como que funciona, porque parece que todas as doenças advêm disso, né? Olha, o seguinte, se não todas, mas pelo menos uma grande parte, sim, das doenças mais significativas, sim. Então, pode ser numa sequência de vidas ou numa vida só. Por exemplo, se numa vida só a pessoa cometeu crimes
ou um crime bárbaro, certo? Aquilo foi muito violento. Depois, como ela começa a refletir, ou começa o espírito a amadurecer, e ela começa a pensar, a ver e se arrepender a barbaridade que ela fez, pode ser numa vida só, mas aquilo é tão forte, é tão violento, que forma como se fosse um lodo no fundo de uma piscina. Só que esse lodo tem que ser drenado. E esse lodo, para sair do fundo da piscina de uma água cristalina, ele vai chegar até a superfície, ou seja, até o córtex cerebral, até o corpo dessa vida agora. Então, basta às vezes uma vida quando aquele remorso é muito intenso, de alguma coisa muito significativa, que para ela foi significativa. Agora, às vezes são somatórias de vidas persistindo no mesmo equívoco. E outra coisa é o seguinte, são muitos núcleos de remorso que a pessoa tem. Como pai, como filho, como soldado, como isso, como aquilo, como chefe, como rei, como escravo, enfim. Então, existem lá. Isso tem que ser drenado. Né? Tem que ser drenado. Né? Tem que sair. Né? Não é necessário sofrer. É possível equilibrar, como nós temos exemplo ainda há pouco do apóstolo Pedro que falou, né, que a caridade cobre uma multidão de pecados. Né? Então, existem outras saídas. Né? Mas, em resumo, é isso. Muito bem. Nós temos ainda mais uns minutinhos, né? Então... Não? Samantha? Vocês gostariam de perguntar isso? Qualquer outra pergunta. Passa o microfone, precisa de microfone para o pessoal ouvir da internet, sabe? Senão eles não escutam. Levantou o botãozinho? Boa noite. Tá, tudo ok? Isso. Eu tenho uma pergunta. Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Quando você convive com uma pessoa que tem bulimia, e essa pessoa, você está vendo que ela está comendo por ansiedade, você sente que o ambiente está propício para isso. O que fazer para evitar essa crise de ansiedade em comer? Certo. Eu vou dar um exemplo assim de consultório de uma outra situação. Eu tive uma senhora, uma cliente, que tinha um problema, tá? E não era bulimia, mas vamos supor que fosse, só para responder a tua questão. Então, que ela tinha uma bulimia, tá? Em função de um problema que ela tinha em casa. Na realidade, o marido bebia e batia nela. Certo? Muito bem, então ela veio à consulta, etc, né? Aí medicamos, o marido estava viajando, estava no exterior e tudo mais, e ela vem com uma certa frequência e ela começou a melhorar, começou a passar, parou, foi diminuindo, a questão foi equilibrando, estava super feliz. Um dia ela voltou ao consultório, doutor, o remédio não está mais funcionando. Eu queria que o senhor trocasse o remédio e tal. Bom, como é que está a sua vida e tal? Ah, tal. E o seu marido chegou de viagem, o que aconteceu? Ele está batendo em mim, já chega, está bebendo no fim de semana e está batendo em mim bastante. Entende? Né? Então, não tem remédio que resolva enquanto o marido ficar bêbado e batendo nela, pô, caramba. Não é verdade? Então, na realidade, é o seguinte, a gente pode ajudar, mas também tem que remover, tem que modificar algumas coisas do ambiente. Né? É claro que a gente pode preparar melhor a pessoa para superar mais uma dificuldade, para encarar de uma forma diferente e tentar sobreviver dentro da dificuldade que tem. Né? Mas, às vezes, tem que tratar o ambiente. Tem que tratar o marido, a mãe, o pai, seja o que for. Né? Muito bem. Mais alguma questão? Você gostaria de perguntar alguma coisa? Pode ser outro assunto também, não há problema. Não? Então tá. Lembrou? Microfone pertinho? Isso. Uma pessoa que sofre de um desses distúrbios, ela percebe os pensamentos que não são dela, ela luta contra esses pensamentos, ela luta contra
essa vontade repentina de fazer algo que ela realmente não quer fazer. Ela tem consciência de tudo que está acontecendo, mas ela não tem forças para lutar contra. É maior do que ela. Como que ela faz? Sozinha ela não pode vencer. Certo. Aí, neste caso, quando ela percebe que esses pensamentos não são dela, e na tua pergunta, ela sente que não tem forças para lutar contra esses pensamentos, não é isso? Sim, por mais que ela tente, ela sempre volta para o mesmo lugar, fica um ciclo. Certo. Nesse caso, ela tem que pegar mais forças, juntar forças, ter aliados ou aliadas, que pode ser um terapeuta, pode ser um médico, pode ser o médico e a mãe, ou o médico e o pai, ou o médico e o namorado, entende? Juntar forças para que ela, tendo esse apoio, esse esclarecimento, ela consiga superar isso. Tem mais outro detalhe, você disse, ela sente que o pensamento vem mais forte, que não é dela, não foi isso que você colocou? Então, se tem pensamentos que vêm de fora e não são dela, tem que se fazer o encaminhamento dessas energias intrusas. Certo? Tem que fazer a orientação, ou a desobsessão, ou a remoção dessas energias. Tanto quanto possível, de uma forma educada, fraterna, etc. Mas há casos que a gente tem que hipnotizar o espírito e fazê-lo dormir e entregá-lo amorosamente, sublinhado 3 vezes, para a mamãe dele, para o papai dele. Por que eu digo isso? Porque tem gente que pega e faz uma expulsão de espírito. Isso é uma grosseria. Isso é uma grosseria, entende? Não se faz isso, entende? Ou expulsa o espírito, não. Ou exorciza o espírito. Ele é gente, ele tem o sofrimento, entende? Então tem que ter carinho, tem que ter respeito, e tem que ser encaminhado para a mamãe dele, para a vovó dele, etc. Certo? Hipnotizado, se ele não quer por bem, a gente hipnotiza ele, faz adormecer e dá um presente para ele. Vai sair desse sofrimento e vai ficar com um parente lá. Entende? Então, é isso. Tem que juntar forças e tirar algumas forças. Mesmo ele sendo um obsessor? Sim. Pode passar lá. A pergunta é importante, Eric. Faz o microfone. Na questão da colega, eu queria saber se mesmo sendo os obsessores... Sim. Todo obsessor, ele assim ou é, porque ele sente que está cobrando alguma coisa. Você conversando com os obsessores, assim, você pensa que agora é uma criança, um bebê, você imagina o que ele me fez, aí conta as coisas terríveis que essa criança fez para ele numa vida passada. Entende? Você não imagina o que ele fez, aí conta, não vou nem contar aqui. Entende? Aí agora, um bebezinho, entende? Mas ele fez isso, fez aquilo, lá na tal país, não sei mais o quê, no tempo que ele vivia naquele lugar, e conta os detalhes. Então, e às vezes você vai conversar com o obsessor, a pessoa chora, entende? Ele está ali perseguindo, mas ele tem um sofrimento grande, um ódio grande também. Então, é uma pessoa que precisa de orientação. Então, você tenta conversar, tenta explicar o mal que está causando para a pessoa que está voltando para ele, mostra para ele. Você cria ideoplasticamente espelhos para que ele possa ver no corpo astral dele as lesões que estão começando a se formar nele. Isso vai piorar. Entende? Tenta explicar. Tem gente, não, eu não quero saber, um pouco ligando, posso me arrebentar todo, mas eu vou prejudicar essa pessoa porque tem que me cobrar disso. Aí, depois de meia hora de conversa, não tem mais jeito. Você hipnotiza ele, faz dormir, chama a mãe dele, a avó, alguém que possa vir, né? E leva. Entendeu? Ele vai ser acolhido com carinho por alguém e lá vai ser tratado. Certo? É uma coisa... não se faz a força. Calma, bem assim. Você pergunta para o seu filho, você quer tomar injeção para uma vacinazinha, meu filho? Meu filho assim, sim, papai, eu quero tomar uma vacina, um bumbum de injeção. Meio difícil, né? Você conversa, dá abracinho, dá beijinho, explica. Se ele não quiser, você leva, abraça e beija, mas leva e toma a vacina. Né? Toda criança ia querer tomar vacina, ir para o dentista, não sei o quê. Não tem, né? Então, há momentos que tem que ser conduzido compulsoriamente, com respeito e com carinho. Né? Então, mesmo sendo obsessor. Tá? Bem, querem colocar algo? Não. Então, gente, vamos encerrar. E para encerrar a reunião,
eu vou pedir para passar o microfone ali para a Giovana, para fazer o encerramento dessa reunião. Tá? Então, o som está ali, tá? Né? Bem, nesse momento, agradecemos à espiritualidade amiga por ter contribuído com esse banho de luz que recebemos a todo momento em que nos reunimos entre amigos, neste intercâmbio de amorosidade, em que compartilhamos pensamentos, sentimentos e emoções nobres, em busca de um destino que é fatal, que nós todos somos espíritos, estamos num processo evolutivo infinito e que não devemos nos demorar em descobrir que o espírito, ele não cessa, ele é infinito, o universo é infinito. Nós somos a obra divina. Dentro de nós está a centelha divina. E por isso que a eternidade, ela é infinita. E nós fazemos parte dessa caminhada, dessa descoberta. Tudo que adquirimos nesta noite de conhecimento, que possamos levar esse conhecimento não somente para nós, mas para todos aqueles que pudermos compartilhar destes ensinamentos, pois há muitos que necessitam, que almejam, que desejam amplificar os seus conhecimentos e muitos clamam por isso. E assim, gratos estamos por esta oportunidade, mais uma vez, de aqui estarmos e de retornarmos e que tenhamos, todos nós, uma ótima semana. Obrigada a todos.